What's your favorite scary movie? Gente, não veio aí. Eu já assisti 2 vezes o novo. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, porque eu queria dar uma chance pro filme sem qualquer tipo de expectativa prévia, como eu tava lá da primeira vez que eu assisti esse filme. E a experiência pra mim continuou não sendo tão agradável assim. E eu fico extremamente triste de não ter gostado do filme, fico bem decepcionado, porque assim, de todas as sequências legado, essa é que eu tava mais esperando e pra mim, infelizmente, não veio aí. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês um compilado dos 10 maiores erros do novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Entre eles nós temos a nostalgia forçada, o excesso de humor, a desconstrução de Julie e Ray e, claro, o terceiro ato inteiro, incluindo revelação e motivação do pescador. Então nesse vídeo, galera, nós vamos ter spoilers do novo filme, viu? Mas antes, se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Brena Becali, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes, trago tretas sobre o mundo do terror e muito mais, galera. E bora então para tudo de errado com o novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Vocês sabem que eu amo uma referência. Inclusive, nós temos um quadro aqui no canal, Você Viu, só sobre isso. Mas o grande problema desse filme para mim é que ele é cheio de easter eggs e referências o tempo inteiro e acaba então saturando demais. É necessário um equilíbrio e muitas coisas podem ser só mostradas no fundo do que ditas expositivamente em diálogos. O filme praticamente é todo assim, se referenciando ao original de 1997. Olha, é isso aqui, vocês lembram disso? Vocês lembram daquilo? Olha esse lugar, aconteceu aqui, vocês lembram? Olha essas lápides, lembram quem morreu lá no primeiro filme? Nossa, ela foi rainha igual a mim, você sabia disso? Nossa, ela recebeu o mesmo bilhete, lembra? Nossa, tinha um gancho, vocês viram? Não precisa ficar falando o tempo todo, mostra. A gente acha e faz um vídeo sobre isso, né? Eu amo uma nostalgia, eu amo uma referência e eu ficava doido quando aparecia alguma nos trailers, nos TV spots, mas são tantas e tantas nesse filme que eu percebi que ele se prende muito no passado. O passado sempre é referenciado o tempo todo e isso acaba parecendo mais uma nostalgia forçada do que orgânica. E chega uma hora que cansa e você se pergunta se o filme não vai trazer nada de novo para a história avançar. É muito difícil fazer uma sequência legado porque há uma linha tênue entre o passado e o futuro. E nisso a famosa passada de bastão. E você pode passar dos limites por querer trazer alguém de volta de alguma forma e não fazer certo. Vulgo lá a alucinação do Billy em Pânico 5 e vulgo o pesadelo da Danica. Aqui é algo que vocês devem me crucificar, vão me hatear, vão mandar um bilhete, eu sei que você falou no vídeo passado, enfim, tô preparado para isso, galera. Mas, pra mim, eu não gostei da participação da Ellen no filme No Sonho ou Pesadelo. Pra mim, isso é nostalgia forçada. Eu amo a Ellen de paixão. Amo demais, demais mesmo, galera. Mas o que torna o personagem tão marcante é que ela, infelizmente, morre no filme. É a injustiça que ela sofre e que fica na nossa memória afetiva. E ver ela de volta ali num pesadelo, no efeito rejuvenescedor, tira toda aquela mística do personagem e a nossa última memória dela, que é tão impactante. E aquele efeito dela também se transformando numa caveira, isso não é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no ano passado. Parece vindo mais ali do terceiro filme, do Ben Willis, espírito vingativo. E por que a Danica sonha com a Ellen? Não seria mais condizente a Julie?
Não pode, né? Porque assim, as atrizes não se falam, é aquela rixa que eu contei pra vocês lá no outro vídeo. Que nesse filme, então, se mostra mais real ainda essa rixa, né? Mas o problema é que o retorno da Ellen como fantasma num sonho aconteceu porque a diretora, a Jennifer Kaytin Robson, é amiga da Sarah Michelle Gellar. E ela queria a todo custo trazer a atriz de volta com ideias mirabolantes e sem sentido. E se não fosse a própria Sarah Michelle Gellar, a Ellen teria forjado a própria morte, ter uma irmã gêmea do nada e outras coisas bizarras, né? E isso aqui então passa do limiar entre ser a diretora do filme e ser fã. Dá pra ver que ela ama a Ellen mais do que o filme propriamente dito. Porque a Ellen aparece milhares de vezes no filme. Então é um gosto bem enviesado da diretora. A gente vê ela sendo mencionada, a gente vê o túmulo dela várias vezes, a gente vê que a Tyler é super fã dela, a gente vê recortes de jornal, a gente vê uma foto na casa da Julie. Então é Ellen pra tudo quanto é canto. E depois a gente vê a própria Ellen ali num pesadelo. Não importa se faz sentido ou se é forçado, os fãs querem ver isso. Eu, a diretora, quero ver isso de nostalgia. E bora botar no filme lá que todo mundo vai amar, ou eu vou amar, porque eu quero ver. Será que os fãs querem realmente ver isso? Não é assim que funciona, galera, porque ela consegue trazer alguns momentos de nostalgia bem interessantes que funcionam. Como, por exemplo, aquela placa ali, né, do Billy Blue, que é o nome do barco do Bray lá do primeiro filme. As referências lá das Bahamas, que o Teddy menciona. E, obviamente, o que deu super certo ali foi a cena pós-créditos com a Carla, o retorno dela. Foi sensacional, sabe? A Julie e a Carla se reencontrando ali no final. E se o filme fosse mais, assim, mais orgânico e fluido, seria muito melhor. Porque esse final dá vontade de ter um próximo filme pra gente ver as duas ali de novo, lutando contra o novo pescador. Mas como que você vai passar o bastão para uma nova geração se você se escora no passado? Mas, ao mesmo tempo, não desenvolve bem os personagens do passado. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. E o que adianta também o filme forçar tanta nostalgia se não emociona? O filme não me emocionou de forma nenhuma. Isso é muito ruim, galera, porque nostalgia é isso, é sentimento, é nos conectar com um sentimento antigo e trazer ele à tona, nos levar a uma memória afetiva. E o filme não me impactou emocionalmente, um grande erro. E olha, que eu sou muito, mas muito fã do original. Vocês já sabem disso aqui bastante, né, galera? Eu tava muito mais emocionado antes do filme começar do que assistindo o próprio filme. O filme, ele pega demais em te transportar de volta ali para 1997, mas com uma nova roupagem. Não adianta jogar um monte de referência sem trazer a atmosfera dos filmes originais. Por exemplo, cadê a trilha sonora original? A Julie's Theme toca rapidamente ali no filme durante a casa da Julie. E depois a trilha some. Cadê a Rush? Cadê o tom sério? Cadê a tensão, o suspense, a paranoia, a perseguição? Cadê a atmosfera que remeta aos antigos? Cadê também a própria identidade, mas que remeta ao original? O filme se perde em tentar algo novo, mas sem se desprender do antigo. A única sequência legado que fez isso bem, com bastante equilíbrio, foi Halloween 2018. Outro problema que eu observo no filme é que ele não se leva a sério. Ele é camp demais, com alguns diálogos bem duvidosos. É diva pra cá, diva pra lá, e até as cenas de morte têm piadinhas desnecessárias. Por exemplo, ali, durante o ataque do Wyatt, que deveria ser algo brutal e tenso, corta pra Danica na banheira meditando. Pra quê? Pra quê? Não há problema em ter humor, mas tem que ser na dose certa
e no momento certo é um filme de terror e não uma esquete de comédia. E em muitos momentos de tensão, com os personagens discutindo coisas sérias, aí vem a Danica com seus comentários nada a ver e quebra a seriedade da cena. O primeiro filme ele é mais sério, mais macabro, mais intimista. O segundo é mais camp e mais absurdo, mas mesmo assim há um tom de seriedade e de urgência. Esse novo filme quer ser leve demais em assuntos que não dá para ter leveza. Então ele se torna superficial. O tema trauma que o filme aborda é superficial demais. Aliás, tudo no filme é superficial e raso. A ameaça aos personagens acontece muito rápido e muito cedo na história. A Danica recebe a carta num dia, o noivo dela morre na noite no mesmo dia e logo em seguida ela já encontra o corpo dele ali na casa. Então o grupo já sabe que a ameaça é mortal desde o princípio. Não há uma crescente do suspense em que só nós, que estamos assistindo, é quem sabemos o nível dessa ameaça. E quando os personagens descobrem isso, já é tarde demais para eles. Aqui não, é tudo muito rápido e mesmo assim, a única pessoa que se mostra realmente preocupada é a Ava, a protagonista, O Ted e o Milo são blasé demais. A Danica não leva nada a sério, e a Steve, você já sabe, Eles não agem de forma realista de quem está no perigo mortal. Não tem o ar de urgência da contagem dos dias para chegar ao 4 de julho, em que há exatamente aquele escalonamento gradativo das ameaças, incluindo torturas psicológicas, que aqui falta bastante. As pessoas já estão morrendo e eles não se preparam fisicamente para isso. Não tomam cuidado, não ficam paranoicos de que podem ser os próximos. A Ava já é atacada desde o início ali pelo pescador. O Ted literalmente recebe uma mensagem na sauna de que ele é o próximo e ele faz o quê? Nada. Vai para casa, beber e finge que nada aconteceu, até que ele é atacado e morre. O Milo fica perambulando por aí sozinho no meio da noite, fora da casa, com um assassino à solta e nem se mostra preocupado ou com medo. E o que acontece? É atacado e morre. A Danica fica sozinha no meio do cemitério à noite com uma névoa, porque o Ted a abandona ela lá com um assassino à solta. E o que acontece? Ela é atacada e quase morre. Quase, Porque assim, o Ted salva ela lá no final. Sério, gente, foi um trabalho muito fácil aqui pro pescador nesse filme, viu? Que inclusive ele também entra e sai dos lugares ali com facilidade, parece some do nada, sem fazer um mísero barulho, parece que ele tem até mesmo poderes de teletransporte. O filme original tem uma das, se não a melhor cena de perseguição do cinema de horror. E durante os trailers do novo filme, parecia que teríamos pelo menos duas, uma da Tyler e a outra da Danica. Mas isso não acontece e isso é frustrante demais. Uma quebra de expectativa total aqui. É só elas correndo ali, se escondendo, sendo atacadas, nenhum momento real de tensão nessas cenas. Uma pena, porque a Tyler, ela poderia recriar a cena da Ellen, porque é no mesmo lugar, mas ela nem luta para sobreviver, nada. Ela fica ali parada pedindo clemência, não luta, não faz nada, não corre, não pula uma janela igual a Ellen, não faz nada e nada e nada e nada, galera. E também nessa cena ela reconhece o pescador e você já saca tudo o que está acontecendo, porque assim, ela só conhecia o Milo. Obviamente o Ray e a Julie, por conta das pesquisas para o seu podcast, você já começa a matar quem pode ser o assassino a partir dessa cena, bem no iniciozinho ali da abertura, E a perseguição da Danica, se podemos chamar aquilo de perseguição, mas uma correria ali, é muito rápida, não tem clímax na cena nenhuma, ela também não luta para tentar sobreviver e ela é salva pelo Ted ali logo em seguida, então também é mais uma cena que poderia ter sido melhor aproveitada e é desperdiçada. Então não temos nenhuma cena de perseguição nesse filme, o que pra mim, sério, se ela quer trazer nostalgia, era assim que ela poderia trazer uma nostalgia.
A Julie é um personagem traumático. Ela vive com ele há anos. Eu já até fiz uma análise do trauma da Julie lá em Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. E, inclusive, a Julie se transforma em uma professora universitária especialista em trauma e estresse pós-traumático. Mas o que aconteceu com ela nesses 28 anos? Como ela chegou até esse momento na fase da vida dela? E a Julie aqui nesse filme é muito mal utilizada. Tem umas 4 cenas ali no filme, ajuda a Ava de qualquer jeito, some por um tempão no filme, tem aquela briga com o Ray, no final do nada ela já soma 2 mais 2, descobre sobre o Ray ser um pescador, baseado em que realmente? E a gente que se lasca aqui pra comprar essa ideia que o filme vende, viu? E, gente, e o Ray? O que fizeram com ele? Meu senhor, pra mim foi um desrespeito ao personagem. Outra coisa, nada a ver. Não há problema em você transformar o mocinho em vilão, desde que seu desenvolvimento seja bem construído e a motivação contundente, ou seja, que faça sentido. Mas aqui tem nenhum dos dois. Ele simplesmente joga: eu tô matando geral porque a cidade apagou o que aconteceu com a gente e nós precisamos ser lembrados. Mas não era isso que eles queriam em primeiro lugar? Apagar isso da vida deles e seguir em frente? Não mentiram para a polícia ali no final do primeiro filme a motivação do Ben Willis, que ele estava atrás ali dos dois no filme? E assim eles poderiam passar uma borracha e ter a vida deles de volta? E o Ray também, ele nem passou por 1/10 do trauma da Julie. Sinceramente aqui, galera, a Julie sofreu muito mais nas mãos do Ben Willis, que foi atrás dela lá nas Bahamas. Mas a Julie fala no filme que o trauma muda as pessoas, e o Ray mudou. Tá, mas cadê essas mudanças? Não é só falar, é mostrar isso. Não é muito explorado isso durante o filme. Só naquela cena lá da prefeitura que ele briga sobre isso, mas não há realmente uma profundidade. Ele se tornar a figura que o traumatizou, que matou seus amigos, que ele lutou contra, salvou a Julie no barco lá no primeiro filme, foi salvar a Julie nas Bahamas no meio de um furacão, quase matou a mulher que ele tanto amava e agora ele se tornou o novo Ben Willis? Quê? Breno, mas faz 28 anos isso. Beleza, mas o que aconteceu com o Ray nesses anos para ele mudar tanto? Também não vimos, só é falado que ele muda e é isso, e mais uma vez temos que comprar essa ideia. E outra, por que o Ray não fez um exposed sobre o que aconteceu? Por que ao invés de matar a Tyler, ele não foi no podcast dela? Havia outras maneiras, Ray, de ser lembrado sem precisar matar um monte de gente aleatoriamente. Gente, e outra coisa aqui também, o que aconteceu entre a Julie e o Ray? Por que eles se odeiam tanto? Por que o Ray se tornou uma má pessoa para Julie durante esses anos? Por que o Ray odeia a Julie também? O que os dois fizeram um com o outro que se desprezam tanto? Não temos respostas. Por quê? A última vez que a gente viu, o Ray era louco na Julie. Como eu falei para vocês, viajou no meio da tempestade até as Bahamas para salvar ela. Os dois estavam noivos, felizes, acabaram se casando também. Por que se separaram? Por que se odeiam? A Julie até mesmo tira ele ali da foto do quarteto. Como chegamos de um ponto até outro ponto? Não temos explicação. É superficial, raso e expositivo demais. Precisávamos de ter essa explicação. São dois personagens legados. Os dois tinham interação de casal. Eles eram um ex-casal romântico, apaixonados. Tinham as suas tretas? Tinham suas tretas, mas eles estavam noivos. Eles chegaram a se casar. O que aconteceu entre os dois? Por que se separaram? O que causou isso? Foi o trauma. Não é somente isso. É muito estranho. Dois casais apaixonados ali a última vez que a gente viu, morando juntos, noivos, e depois se odeiam, não conseguem nem olhar um pra cara do outro. Precisava ter um desenvolvimento maior entre esses personagens. Precisávamos saber o que aconteceu nesses anos todos. O que levou de um ponto pro outro. Precisávamos disso. E o ex-casal aqui só tem 2 cenas juntos. E elas são muito mal exploradas.
eles se reencontram em tela depois de 28 anos. E é isso que eles fazem com os dois se maltratando o tempo todo, cheio de farpas, e nem ganhamos um reencontro emocionante, impactante, em que nos deixa emotivos, como por exemplo ali o reencontro do Dewey e da Gay em Pânico 5. Fizeram a Julie e o Ray voltaram para isso? É um desserviço para a franquia, é um desrespeito à história deles nos filmes anteriores também. Os dois, como eu disse para vocês, eram um casal romântico, eram noivos. Tudo bem se não estarem mais juntos, mas precisava de uma explicação para isso, trazer algo mais emocional, algum tipo de DR entre eles, para entendermos a nova dinâmica entre eles ali. E no clímax do filme, o embate entre eles podia ser mais impactante, mais interativo, com algum diálogo entre eles. O Ray se tornou aquilo que assombra a Julie. Precisava de alguma coisa mais melancólica, emocional, uma conversa maior, uma interação maior entre eles ali. E não temos. Parecia que realmente os atores não queriam contracenar juntos por conta da rixa da Sarah e da Jennifer, o que parece ser algo mais real ainda neste filme. Fica gritando pra gente que tem alguma coisa muito estranha nos bastidores. Isso acabou sendo espelhado em tela, o que não deveria, que deveriam ser mais profissionais para lidar com isso fora ali das telas, e dentro das telas é outra coisa. Então, será que essa mudança drástica foi por conta disso na vida real? Que eles não queriam contracenar juntos, ou não podiam contracenar juntos, ter algum momento ali, sabe? Realmente é muito estranho. Por que fizeram isso com os personagens? Por que fizeram isso com as interações entre eles? Só 2 cenas. Uma cena de briga e outra cena ali também no final que a Julie é extremamente blasé com o que tá acontecendo e o Ray acaba morrendo na frente dela. Tanto fez, tanto faz. Sabe? Poxa, é estranho. Nós já falamos aqui sobre o Ray como pescador, mas temos mais um, a Steve, que é a outra pescadora, que também é uma revelação nada coerente, extremamente previsível. Eu falei que era ela desde o primeiro dia, até mesmo ali na pré-estreia, no evento da Sony, tinha um stand ali pra gente poder escolher quem a gente acha que vai ser o pescador. Eu fui direto na Steve e acabei acertando ali também, né? E a motivação dela é muito ruim, porque convenientemente a vítima do acidente era o namorado dela. E aqui ela quer se vingar por uma coisa que ela mesma participou. E até mesmo a Ava questiona ela sobre hipocrisia. E a Steve dá uma resposta ali meia boca. E também quando a Steve ela vai soltar o monólogo dela, explicando a sua motivação, ela vai soltando as frases super correndo. Não sei se vocês repararam nisso. Meio que jogado ali mesmo. Fala rápido aí qual é a sua motivação, bora terminar o filme logo, não temos mais tempo a perder, não faz sentido mesmo, então não vamos aprofundar muito nisso aqui. Então parece que foi mais ou menos isso. E olha que o filme tem quase 2 horas para desenvolver tudo e deixa tudo raso. E eu também achei muito estranho as cenas da Steve com o Ray antes da revelação, que contradizem o final do filme. Os diálogos entre eles não fazem o menor sentido com a revelação. Porque nas cenas em que eles estão sozinhos, eles fingem que não sabem nada um do outro. O que dava a entender que os dois eram pescadores sem saber da existência do outro, mas depois é revelado que a Steve pediu ajuda pro Ray e os dois trabalham juntos. Mas o Ray vai lá e atira nela também, sabe? Então parece que esse final foi meio que pensado de última hora, um final simplesmente jogado ali e que não faz uma conexão com a construção anterior do filme. Parece que o filme vai construindo uma coisa, chega no terceiro ato, entrega uma coisa completamente diferente, um plot twist ali pra chocar, mas que nem pararam pra pensar se faz sentido ou não faz sentido com o que foi construído. Então parece que o final foi inserido de última hora, foi modificado em regravações, em alguma coisa, então parece um final, um terceiro ato, parece uma colcha de retalhos ali, muito confuso, muito estranho, muito nada a ver com o que foi construído até o momento, sabe? Enfim, falta muita coerência aqui, as cenas de revelação também deles são péssimas, são horríveis. A batalha ali no barco também deixa a desejar, muito rápida, sem impacto, sem ação, sem emoção durante o dia, não tem terror, não tem suspense, não tem nada. A Danica também aparecer viva na praia é uma forçação de barra demais. Dava pra perceber que eles não tiveram coragem de matar o personagem e eternizá-la ali como a Ellen. E também as cenas da Danica e da Ava nesse final são muito
cômicas, nem parece que elas estavam traumatizadas, seus amigos acabaram de morrer, elas próprias quase morreram ali, além do final também ser extremamente expositivo, revelando que a Steve tá viva. Pra quê? Pra quê? Deixa o suspense no ar, sabe? Deixa eles pensarem assim, será que ela tá viva? Será que ela não tá? Será que ela vai voltar? Será que ela não vai voltar? Não, ela tá viva, vamos atrás dela? Vamos. E cadê a cena do sonho com o ataque final ali que temos nos 3 filmes? E a diretora prometeu nesse e não cumpriu, porque ela falou numa entrevista que os finais dos filmes anteriores eram um sonho e que ela iria fazer a mesma coisa com esse filme. Cadê? Não teve. Então o que dá a entender que talvez ela tenha mudado de ideia e ali então deu problema durante a edição do filme que vem agora. A montagem do filme é muito confusa. Parece, como eu disse para vocês, uma colcha de retalhos. E você tem a sensação de que há muitas cenas cortadas e parece que o filme passou por várias versões de cortes diferentes até chegar ali na sua versão final. Porque, inclusive, há várias cenas que estão na divulgação do filme, mas que não estão no corte final. Além de que também no filme tudo acontece muito rápido, mesmo quase tendo 2 horas de duração. Ainda faltam informações, há várias pontas soltas, a edição do filme também não é fluida. Uma hora está de manhã, já escurece, já fica de manhã de novo, o que prejudica realmente ali entender a linha do tempo dos eventos desse filme e também em criar, né, essa tensão de chegar então ao tão esperado 4 de julho, que eu falei, já chegou o 4 de julho? Ou já passou 4 de julho? Não entendi, sabe? Eu acho que talvez a correria ali, né, da pós-produção tenha prejudicado a montagem do filme. As exibições teste também podem ter modificado alguns cortes do filme. Então parece que não é um filme 100% finalizado. Meio que assim, precisamos de um corte final, entrega o que temos aqui, pronto. Bora colocar isso aqui. Várias coisas que foram prometidas nesse filme que não aconteceram, o que é muito estranho, porque vieram da própria diretora e simplesmente não estão no filme mais. Até mesmo, né, a cena ali de abertura, que seria o Nicholas Alexander Chaves, Lola Tang, a cena dos dois também acabou sendo cortada ali do corte final do filme. Então dá pra ver realmente que eles tinham um material muito grande, não souberam aproveitar ao máximo esse material e foram picotando, cortando, colocando, inserindo aqui, tirando, colocando, fizeram uma montagem ali de qualquer forma e simplesmente fizeram o filme, tiveram que entregar porque o prazo estava acabando, porque as filmagens terminaram muito em cima da estreia do filme. Era uma preocupação até mesmo que eu tinha em relação a isso. Mas então, dentro de tudo isso que eu falei pra vocês, galera, o meu sentimento final aqui é de decepção e frustração, sério, assim. E tristeza, obviamente, né, porque eu queria muito ter gostado desse filme, sabe? Me emocionado mais, me animado mais com o filme. Claro também que o filme ele tem coisas boas, como as mortes, o pescador, a interação entre os personagens. Tem coisas muito boas em relação ao filme, mas eu consigo perceber muitos fatores ruins mesmo, que eu não gostei. Então eu resolvi trazer esse compilado aqui pra vocês de tudo de errado, sim, com esse filme, sabe? Até mesmo pode virar outro quadro aqui do canal, pegar um filme e falar tudo de errado com tal filme, com tal franquia, e etc. Também é uma coisa interessante pra vocês. E vocês, gostaram do filme? Qual foi a experiência de vocês? Lembrando, obviamente, que aqui é a minha opinião, são os meus sentimentos e também os meus aspectos técnicos que eu consegui observar em relação ao filme aqui. Vocês podem discordar, obviamente, né? A gente pode comentar bastante aqui nos comentários, obviamente também com respeito, um com o outro. Cada um tem uma opinião, cada um tem um sentimento, cada um reage de alguma forma, né? Mas então, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Até os próximos vídeos e agora a gente vai entrar numa nova fase do canal, que é o pós. Eu sei que vocês fizeram verão passado trazendo vídeos, então, depois do lançamento do novo filme, ranking das mortes, as cenas mais marcantes, vários outros vídeos legais aqui sobre a franquia também, galera. Depois a gente também vai continuar criando outros conteúdos incríveis aqui no canal pra vocês. Então, muito obrigada, até os próximos vídeos.